Ele recusou ajudar o mendigo. Nem olhou nos olhos. Estava apressado, cheio de coisas na cabeça, como todo mundo. Só que dias depois, descobriu quem aquele homem realmente era. E a verdade o destruiu por dentro. Era alguém do passado, alguém que já tinha feito muito por ele e que agora estava ali, invisível, com a filha doente no colo. E tudo aquilo que ele achava saber sobre sucesso, valor e fracasso desabou de uma vez. Essa não é só mais uma história de rua, é uma história de reencontro, redenção e de um erro que poderia ter custado tudo. Mas também é sobre uma segunda chance e sobre o que acontece quando a gente finalmente decide olhar. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e assiste até o final, porque essa história vai mexer com você e talvez te faça ver o mundo com outros olhos. Ele nem quis ouvir, apenas virou as costas. Era início da noite, o céu já escurecia e o frio começava a cutucar os ossos. O mendigo, sentado ao lado de uma mochila surrada, estendeu a mão com os olhos baixos, sem agressividade. "Moço, só uma água", disse com a voz rouca. Mas o homem de terno azul marinho sequer diminuiu o passo. Só virou o rosto, como quem desvia de um anúncio indesejado. O barulho dos sapatos de couro no asfalto abafou o pedido. Não houve grito nem insistência, apenas aquele silêncio pesado que costuma acompanhar os desprezados. A calçada estava movimentada, mas ninguém reparou. Ou, se repararam, fizeram o mesmo, desviaram o olhar, apressaram o passo, carregando uma indiferença fria, quase mecânica. A cena era comum, repetida, quase ensaiada. O homem, gerente de uma multinacional, saía atrasado do trabalho. Pensava nos relatórios, nas metas, no trânsito. Estava cansado. Mas não era só isso. Era como se ele já tivesse decidido que pessoas como aquele mendigo não mereciam espaço no campo de visão dele. "Todos os dias tem um novo", ele murmurou para si, justificando sua atitude com a naturalidade de quem escova os dentes. Só que havia algo diferente naquele dia. Um detalhe, sutil, mas perturbador. O mendigo não estava sozinho. Ao lado dele, quase escondido por um cobertor, havia uma criança. Pequena, magra, talvez 7 anos. E ninguém parecia notar. Mesmo ali, aos pés de um prédio espelhado, ela permanecia invisível. O homem, no entanto, não a viu. Ainda não. O gesto de rejeição não passou despercebido a todos. Uma senhora que saía da padaria ao lado parou por um instante, observando. Suspirou fundo e seguiu em frente. Talvez tenha lembrado de algo, talvez tenha sentido o mesmo aperto no peito que muitas mães sentem ao ver uma criança vulnerável. Mas como a maioria, ela também seguiu em frente. "Não posso ajudar todo mundo", disse baixinho. Enquanto isso, o mendigo recolheu a mão lentamente, como quem pede desculpas por existir. Não havia mágoa no seu rosto, havia cansaço. Um cansaço que não era apenas físico, mas da alma. Aquele tipo de exaustão que vem quando se enfrenta não só a fome, mas também a rejeição diária, a constante discriminação que define quem tem valor e quem não tem. Na calçada, o vento balançava o pedaço de papelão onde o homem dormia. E mesmo sem dizer nada, aquela cena contava uma história que poucos estavam dispostos a escutar. Era um retrato cru da desigualdade. Quem sofre é ignorado. Quem ignora segue sem peso algum. E naquele momento, algo invisível se rompia, como se o mundo dissesse: "Você ainda vai entender o que perdeu aqui." E o homem, mesmo sem saber, já carregava esse momento dentro de si. Porque às vezes a vida dá sinais, sutis, mas profundos. A pergunta é: quem está prestando atenção? Porque algo ali estava prestes a virar, uma revelação silenciosa, inesperada e completamente emocionante. Todos viam um mendigo, mas ignoravam quem estava sempre com ele. Era como se os olhos das pessoas parassem no primeiro plano. Roupas rasgadas, barba por fazer, pele castigada pelo sol e pelo tempo, mas ninguém olhava de verdade. Se olhassem,
Veriam algo diferente ali. Havia um cuidado nos gestos, um tipo de delicadeza rara em quem já apanhou tanto da vida. Ele se chamava Antunes. Poucos sabiam porque ele quase não falava. Preferia escutar. Mas quem se detinha por 5 minutos ao lado dele, e não eram muitos, percebia que havia uma estranha paz naquele homem. Não uma paz confortável, mas uma paz conquistada à força. Como quem já perdeu tudo e mesmo assim aprendeu a não se revoltar. Antunes tinha um jeito particular de ajeitar o cobertor da criança ao seu lado. Fazia isso como quem sabe que o mundo é áspero demais para quem é pequeno. A menina, que muitos achavam ser só mais uma criança de rua, era, na verdade, sua filha. Chamava-se Clara, tinha dificuldades motoras e não falava. Mas seus olhos diziam mais do que qualquer discurso. Era impressionante como ninguém reparava nela. Todos viam um homem sentado no chão e presumiam a mesma história. Viciado, vagabundo, largado. Ninguém imaginava que Antunes já foi supervisor de produção numa empresa média, com carteira assinada, apartamento financiado e uma vida comum. Tudo mudou quando a esposa adoeceu e morreu. E aí, como muitos, ele afundou sem alarde. À noite, ele costumava se abrigar sob uma marquise próxima à avenida principal. Era ali que Clara conseguia dormir um pouco melhor. As luzes dos postes e o ruído distante dos carros criavam um cenário estranho, quase cinematográfico. Uma vez, um estudante de fotografia tentou tirar uma foto deles. Antunes pediu que não fizesse. "A gente não é paisagem", disse, seco. O curioso é que, mesmo sem querer chamar atenção, ele era notado por alguns, mas por outros motivos. Já tinham apelidado de o cara com a filha muda, o mendigo artista, o louco do cobertor. Cada rótulo, uma forma de reduzir sua história a uma caricatura, uma forma cômoda de manter distância emocional. Afinal, se você resume alguém, não precisa sentir nada por ele. Mesmo assim, ele seguia firme. Antunes era desses que dividia o pouco que tinha. Quando ganhava um pacote de bolacha, repartia com Clara. E quando alguém deixava comida por ali, ele sempre perguntava se a filha podia comer aquilo, porque ela tinha restrições. Até nisso ele era atento. E isso, infelizmente, confundia muita gente. "Como um mendigo pode ser tão cuidadoso?", murmuravam. O mais irônico de tudo era que, mesmo com tanta rejeição, ele não tinha rancor. Nem da vida, nem das pessoas. Ele sorria com os olhos quando Clara balbuciava som sem sentido, como se recitasse poesia. E ninguém via isso. Ninguém percebia que, às vezes, a forma mais emocionante de amor é silenciosa e que há mais humanidade nas calçadas do que dentro de muitos escritórios. Ninguém queria se envolver. Afinal, era só mais um pedinte. O pedido foi simples. Água. Um copo só. Daqueles que a gente esquece meio cheio na mesa do escritório. Mas mesmo isso parecia demais para a multidão que passava. Um rapaz com fones de ouvido fez que não viu. Uma moça olhou com pena, depois fingiu receber uma mensagem e atravessou a rua. A cena era quase absurda de tão comum. Gente apressada, preocupada com seus problemas, desviando da desigualdade como se fosse um buraco na calçada. O tempo todo, alguém olhava por um segundo e logo desviava, como se o desconforto de olhar para o outro fosse pior do que o sofrimento do próprio outro. O mundo virou especialista em disfarçar a consciência. Antunes não insistia. Abaixava a mão e voltava a cuidar da filha, como se já soubesse que esperança demais machuca. Clara, encolhida no cobertor, tremia levemente. O frio daquela noite não era só de temperatura, era o frio da exclusão, da discriminação camuflada em silêncio. Alguém chegou a comentar em voz baixa. Se tivesse ido trabalhar, não estava aí. O homem de terno, aquele que virou as costas, assistiu tudo de relance. Parou na faixa de pedestres a poucos passos do semáforo. Viu mais 2 pedintes se aproximarem de outras pessoas e receberem negativas secas. Era um comportamento contagioso, uma espécie de protocolo urbano. Não faça contato visual, não escute, não responda, negue com a cabeça e siga. E o mais curioso, algumas pessoas se entreolhavam como se buscassem aprovação na omissão dos outros. Ninguém ajudava, mas também ninguém queria ser o único a ajudar. Prova social à avessa.
Se ninguém ajuda é porque não merece, pensavam. Essa lógica cruel sustentava um distanciamento e reforçava ainda mais a desigualdade que a gente finge que não é nossa. Uma criança que segurava a mão do pai perguntou: "Por que aquela menina está no chão?" O pai puxou a criança com pressa. "Não olhe para isso!" Como se olhar fosse um erro, como se sentir compaixão fosse uma fraqueza. E esse tipo de aprendizado, acredite, molda gerações inteiras. Se você quer saber como a discriminação se mantém viva, ela começa nesses gestos cotidianos. Antunes, de alguma forma, percebia tudo isso. Seus olhos não cobravam nada, mas diziam muito, e mesmo em silêncio, Clara observava também. A criança não falava, mas parecia entender que aquele mundo, por algum motivo, a queria distante. A rejeição, mesmo disfarçada, tem um cheiro, e quando a gente sente isso desde pequeno, aprende a não esperar muito dos outros. Mas naquele dia, no meio da calçada, algo escapou do controle. O homem que recusou ajuda finalmente olhou para trás, e foi aí que viu o que ninguém esperava ver. Naquele momento, tudo mudou. O homem, já no meio da faixa de pedestres, sentiu um impulso estranho. Algo dentro dele pediu que olhasse de novo. E ele olhou. O olhar caiu sobre a figura pequena enrolada num cobertor sujo, sentada ao lado do mendigo. Os olhos arregalaram. Era uma menina. Mas não era só isso. Havia algo familiar ali. Ele parou. No meio do fluxo de pessoas, estagnado. Alguém atrás dele reclamou, mas ele nem ouviu. Sua mente estava longe, recuando no tempo. Ele conhecia aquele rosto. Pequeno, frágil, mas inesquecível. Já o tinha visto antes, num quadro na sala da empresa, numa premiação antiga, num vídeo interno de boas práticas. E aí a ficha caiu. Era Clara, a filha de Antunes. O mesmo Antunes que anos atrás tinha sido funcionário do mês por 4 vezes seguidas. Um profissional exemplar, elogiado até pelo antigo diretor. Antunes era aquele cara que sempre chegava antes, ajudava todo mundo, sorria até nos piores dias. E agora estava ali, no chão, ignorado por todos, com a filha nos braços. O homem decidiu sentir um nó na garganta. Lembrou das conversas de corredor, de quando Antunes precisou faltar várias vezes por conta da saúde da esposa. Depois sumiu. Diziam que ele tinha surtado ou desistido, mas ninguém sabia ao certo. Nunca procuraram saber. Assumiram que ele tinha virado mais um número no desemprego, mais um rosto na rua. Era difícil conciliar a imagem do colega comprometido com aquele homem agora sujo, magro, quase irreconhecível. A única coisa que permanecia igual era o olhar. Aquele olhar firme, digno, cheio de humanidade. O homem de terno se sentiu pequeno, como se todas as certezas que carregava sobre sucesso, valor e fracasso tivessem desmoronado diante dele. E Clara, Clara, quando ele viu a menina tentando mexer os braços com dificuldade, algo se quebrou dentro dele. Não era apenas empatia, era culpa, era vergonha, era o sentimento de quem, mesmo sem intenção, colaborou com a dor alheia. Discriminação não é só o que se diz, é o que se permite acontecer. E ele, como tantos outros, tinha permitido demais. Ficou ali parado por mais alguns segundos, como quem tenta entender um mundo que já não fazia sentido. As pessoas passavam ao redor, impacientes. Uma buzina soou. Alguém gritou: "Sai da frente, cara!" Mas ele não se moveu. O que ele viu não dava para desver. Era como encontrar um espelho na calçada, só que o reflexo era do que ele se recusava a ser. E foi nesse momento que tudo virou. Porque reconhecer alguém que foi invisibilizado não é apenas uma surpresa, é um chamado. Um convite para olhar de novo, para escutar de verdade, para agir diferente. E então ele lembrou de uma coisa que poucos sabiam. Algo sobre Antunes que ninguém da rua jamais imaginaria. Antunes não era só um ex-funcionário. Era o tipo de pessoa que levava café para os colegas que esqueciam,
que ajudava os estagiários sem esperar nada em troca. Foi ele quem sugeriu melhorias na linha de produção que aumentaram o rendimento em 30%. Mas ninguém lembrava disso agora. A cidade tem memória curta quando se trata de quem caiu. Ele não caiu de uma vez. Foi escorregando, aos poucos. Primeiro a esposa adoeceu, um câncer raro, agressivo. Ele usou o que tinha e o que não tinha para tentar salvá-la. Quando o plano de saúde negou cobertura, ele entrou com ação na justiça. Ganhou tarde demais. Perdeu o emprego tentando cuidar dela e da filha ao mesmo tempo. E quando ela morreu, ele já não tinha chão. A empresa onde ele trabalhava não segurou. Não podemos abrir exceção, disseram. Questão de produtividade. Ninguém parou para pensar que Antunes era o mesmo cara que segurava a produtividade de 3 setores sozinho. Não teve homenagem, não teve despedida. Apenas um e-mail com "agradecemos pelos serviços prestados". A desigualdade não envia flores, ela envia silêncio. Sem renda, com uma filha com deficiência e nenhuma família por perto, Antunes foi despejado. Tentou abrigo, mas Clara não era aceita em muitos. Vai dar trabalho, disseram. Ele preferiu a rua. Preferiu a rua a deixar a filha sozinha. Isso para mim é coragem. Não aquela coragem cinematográfica, cheia de explosões, mas aquela coragem crua, silenciosa, que não pede aplauso. Antunes nunca pediu esmola de verdade, pedia ajuda. E mesmo quando recebia pouco, agradecia. O homem de terno, agora parado diante dessa história, se lembrava vagamente de tudo isso, mas era diferente ver nos olhos. Era diferente ouvir com o coração. Quantos mais como ele eu ignorei por aí? Porque o preconceito é confortável. E a verdade não. E Clara continua sendo seu centro. Antunes aprendeu a se comunicar com ela de um jeito único. Ele a fazia rir soprando tampinhas de garrafa, imitava sons de animais para entretê-la. "Você é minha esperança", ele dizia. E isso não era poesia, era sobrevivência. Era a forma de manter viva a única razão que ele ainda tinha para acordar, mesmo no frio, mesmo sem comida. Quando você entende a história de alguém, tudo muda. Aquilo que parecia preguiça vira exaustão. Aquilo que parecia fraqueza vira resistência. O homem percebeu que tinha julgado não só Antunes, mas uma legião de pessoas como ele, gente que perdeu tudo tentando proteger o pouco que realmente importa. E isso não dá para desver. E então, pela primeira vez em muitos anos, ele se aproximou. Não como chefe, não como alguém que sabe mais, mas como ser humano. E no fundo, ele sabia. O que ele fizesse a seguir não mudaria o passado, mas poderia ser o começo de um novo presente. Ele se ajoelhou, sim, no meio da calçada. Não se importou com a sujeira, nem com o olhar surpreso de quem passava. Estendeu a mão e tocou o ombro de Antunes com um respeito que não se vê todo dia. "Me perdoa", disse baixinho, com os olhos marejados. Clara, como se sentisse no ar aquela mudança, sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de vida. Antunes hesitou, mas sorriu de volta. Não disse nada, porque às vezes o silêncio tem mais força do que qualquer desculpa. O homem de terno se sentou ao lado dos dois e ficou ali, ouvindo, descobrindo enfim o que não quis saber antes. Ali começou a mudança. Não apenas no coração dele, mas na história de Antunes, e isso, dessa vez, foi só o começo. Nos dias seguintes, ele moveu céus e terra. Foi até a diretoria da antiga empresa de Antunes, reuniu documentos, conversou com os líderes e, pela primeira vez em muito tempo, alguém ali escutou com o coração. A história sensibilizou todos. Em uma reunião extraordinária, decidiram não só readmiti-lo com todos os direitos, como também pagar 1 ano de aluguel e tratamento médico completo para Clara. Antunes recebeu a notícia com lágrimas nos olhos. Não implorou, não pediu, apenas agradeceu, com a dignidade de quem já sofreu tanto que qualquer recomeço parece um milagre. A primeira noite na nova casa foi silenciosa. Clara dormiu tranquila, em uma cama de verdade,
E Antunes, pela primeira vez em anos, dormiu sem o medo de perder o pouco que tinha. A história repercutiu dentro da empresa. Muita gente se envergonhou. Alguns se inspiraram. A verdade é que uma única atitude de arrependimento criou ondas de transformação. Criaram um programa interno de suporte a ex-funcionários em situação de vulnerabilidade e colocaram o nome dele, Projeto Antunes. Um nome que antes era sussurrado, agora virava símbolo de empatia. Antunes voltou a trabalhar, mas em outro setor, o de gente, RH, não para bater ponto, mas para escutar histórias. Para identificar antes que outros passassem pelo que ele passou. Porque quem já esteve no fundo sabe como reconhecer o silêncio de quem está prestes a cair. E esse olhar, esse tato, essa escuta, nenhum MBA ensina, só a vida. Clara também começou a se desenvolver com os novos cuidados. Com acompanhamento, fisioterapia e atenção, ela deu seus primeiros passos curtos, que pareceram gigantes. E foi num vídeo interno da empresa, em que ela aparecia caminhando até o pai com ajuda, que muitos ali choraram pela primeira vez no trabalho. Porque aquilo não era sobre caridade, era sobre justiça. E foi ali, naquela nova realidade construída a partir do erro, que ficou claro: quando a gente escolhe enxergar, tudo pode mudar. Não é milagre, é responsabilidade. Porque às vezes, o que julgamos como fraqueza é só a coragem de quem não desistiu, mesmo quando o mundo virou as costas. E você, já parou para pensar quem é o Antunes que você ainda não enxergou? A história de Antunes mostra que, às vezes, quem a gente ignora pode ser justamente quem mais merece ser lembrado. Ele perdeu tudo, mas ganhou uma nova chance porque alguém decidiu olhar de verdade. Agora me conta, você já julgou alguém sem saber o que havia por trás? Responde aqui nos comentários, quero ler a sua visão. E se essa história te tocou, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui. Ainda tem muita verdade que o mundo precisa enxergar. Ele ignorou um mendigo sem imaginar quem realmente estava ali. Dias depois descobriu uma verdade chocante que mudou tudo. Assista até o final e prepare-se para repensar o modo como você vê as pessoas ao seu redor. Billy inscreve no canal e ative as notificações para mais histórias reais e transformadoras.